Começamos mais uma semana conversando sobre a nossa paixão. Dia 16 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Ryan, quanto vale o Ryan? Você já parou para pensar que esse jogador de 18 anos, que no início da temporada foi questionado, foi abordado e com o Diniz mudou? Ele sai desse polo e 180 graus ele vai para o outro e passa a ser, mais uma vez, cobiçado pelo futebol internacional. Então vamos bater papo, falar sobre Ryan aqui no nosso canal. Já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal, dando aquela moral. Vamos falar de dinheiro, porque Gabriel Pec segue rendendo frutos ao Vasco da Gama e pode render muito mais, principalmente se ele se destacar nessa temporada. Eu vou explicar para você como. Bom, vamos falar também sobre o período de férias, né? Os jogadores viajando, cada um com seus familiares longe do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é um período de descanso. Mas o técnico Fernando Diniz está de olho. E essa semana chega o diretor executivo, o Admar Lopes, que está em contato com o próprio Diniz. Já vou começar por esse assunto, porque o Diniz está em São Paulo e ele foi acompanhar na NBA House, lá num ponto de celebração pelas finais da NBA. Ele curte, ele foi lá. Como o Ryan foi em Gramado também, visitar a casa da NBA, eu já estive por lá também, bem legal. O Verratti está na Suíça, o Piton está na Itália, o Felipe Coutinho viajou ontem, o Tietchan encontrou os parceiros Anthony, David e Neres, enfim, os jogadores estão aproveitando. É aquele período que a gente normalmente tem de dezembro para janeiro, só que agora são os 10 dias da lei. Ontem, até conversando com os amigos, eles disseram assim, pô, absurdo, cara. 10 dias os caras vão desaprender, né? Do que o Diniz passou. Não, claro que não. Faz parte. E esse descanso também vai fazer parte para quando voltar ao trabalho e voltar firme. Firme porque tem competições importantes pela frente. Eu lembro a você e vou sempre bater nessa tecla para você não esquecer, já que eu vou falar de dinheiro daqui a pouquinho. Tem Copa do Brasil, fase oitavas de final, valendo mais de 4 milhões para passar para a fase quartas de final e ficar naquele funil de 8 melhores times. Tem a Sul-Americana, em que o Vasco tem um play-off para entrar na fase oitavas de final, o jogo de ida e volta com o Independente Del Valle, e a sequência do Campeonato Brasileiro, em que nós paramos agora na semana passada com um bom resultado, uma grande atuação em cima da equipe do São Paulo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando se desenha o cenário dessa sequência de temporada. Bom, deixa eu falar do Gabriel Pec. Gabriel Pec foi vendido no ano passado, ainda à época com o Alexandre Matos. E eu lembro que eu fiz até um vídeo, tá aqui no canal, foi na época, foi até num short, tá? Era um domingo. Eu lembro que foi um domingo, eu recebi a informação e confirmei à época, inclusive com o próprio Alexandre Matos, que o Pec pediu para sair, né, para ser negociado, a proposta apareceu e ele foi jogar no LA Galaxy, na MLS. À época, o Vasco vendeu 70% apenas, né, dos direitos econômicos por 10 milhões de dólares, o que na oportunidade dava algo em torno de 50 milhões de reais, mas manteve 30% em uma futura negociação. Só que o contrato foi cheio de gatilhos, cheio de premiações, em que o Vasco se daria bem. Até o 50º gol, por exemplo, do Gabriel Pec na MLS, em jogos oficiais pelo LA Galaxy, o Vasco recebe 10 mil dólares. No ano passado, ele fez 19 gols. Nesse ano, ele já marcou 4 gols. Então, o Vasco já recebeu aí... Aliás, não, ano passado 21 gols e nesse ano 4. Foram 19 assistências. 21 gols ano passado e 4 esse. Então, foram 25 gols. 25 vezes 10, 250 mil dólares. O dólar oscila, vai para lá e para cá. A cotação de arrecadação do Vasco já passou de 1 milhão, deu 1 milhão e 300 mil reais. Só que há outros gatilhos também, tá? Então, assim, o Vasco vai faturando. Ah, mas esse valor é pequeno. Tem 30% de uma futura negociação. Essa temporada, o LA Galaxy não está indo bem. Está na última posição da sua conferência, ano passado foi campeão. E ele foi muito bem, inclusive ele foi eleito a melhor contratação da MLS, à frente do Luizito Soares. Time do Inter Miami que eu vi no Mundial, horroroso, horroroso. Ah, mas tem o Messi, tem o Busquets, tem o Luizito Soares, o Alba tá machucado, meu irmão. Horroroso. Coitado desses caras que eu citei.
As companhias são horrorosas. Mas, enfim, o LA Galaxy tem o Gabriel Peck se destacando, no ano passado foi assim, 21 gols e 19 assistências, e é um cara que tem um potencial para sair desse mercado. Jogar na Premier League, acho muito difícil, até porque ele precisa de alcançar um ranqueamento, né? E jogar em seleção, por exemplo, faz parte disso. Por isso que o Ryan, que é um ativo do Vasco, pode ir para a Premier League, porque ele vem jogando categoria de base, seleções. Isso aí vai contando pontos para ele chegar até a Premier League. Então, assim, em relação ainda ao Gabriel Peck, se amanhã, né, vamos dizer, no final do ano, acontece uma negociação para qualquer outro clube, o LA Galaxy vende vamos fazer uma conta aqui, o Gabriel Peck por 20 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, vamos pegar. O Vasco tem direito a 30% desse valor. Então, 15 milhões, 4 milhões e meio de dólares são do Vasco da Gama. Os 10 milhões lá da frente, lá de trás, o Vasco já recebeu. Esses 4 milhões e meio, o Vasco vai receber. Fazendo uma conta rápida aqui, a gente está falando de mais de 25 milhões de reais. Aí você tem que somar a compra inicial e essa. Para você dizer, opa, peraí, então ele não saiu por 50. 50 mais 25, então foi 75. Pô, Fábio, mas ele hoje não caberia no Vasco? Caberia. Mas a época em que saiu, você queria ele no Vasco? Você não acha, ou você não achava à época, que se aparecesse uma oportunidade e fosse bom para o Vasco também, não era importante? Ah, não, Fábio, eu não achava não. O moleque estava voando, tinha evoluído, concordo com você, tinha que ficar. Mas isso é um desejo nosso, não de quem paga a conta. E principalmente do atleta, que à época pediu ao Vasco para ser negociado. Pô, apareceu uma proposta legal, vou ganhar bem, vou morar em Los Angeles, uma oportunidade, um mercado novo para eu abrir. E cara, isso é muito bacana. Diferentemente da condução da negociação do Léo Jardim, que eu não vou mais falar sobre isso aqui, até ter um fato novo. Mas é bem diferente a condução, a saída do clube. O Peck saiu, meu irmão, bem, portas abertas, e quem sabe um dia não volta. Por que não? Thales Magno voltou para o Brasil. Por que o Peck não pode voltar e o Vasco ser o seu clube para voltar? Nada impede. O Thales estava no New York City. Então, não vejo problema nenhum. Agora, fato é que o Peck, mesmo à distância, com um contrato que foi bem feito, pelos motivos que já indiquei aqui, continua rendendo frutos ao Vasco. Ah, é pouco. Existe o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, os números têm que ser cada vez maiores. Mas no mundo real, para o que o Peck vinha, vale lembrar que o Vasco vinha de Série B. Série B. Tinha jogado uma Série A que quase foi rebaixada de novo para a Série B. Então, isso o mercado sabe. Por isso que o mercado que apareceu para ele foi a MLS. Agora, o Ryan não. Está jogando Série A. Ano passado o Vasco jogou Série A. Semifinalista da Copa do Brasil. Avança na Copa do Brasil esse ano, vai para as quartas. Avança na Sul-Americana, vai para as oitavas. O mercado olha isso. Para que você entenda, torcedor, como os clubes olham os seus futuros ativos. Pô, vou comprar o cara lá na Série B? Vou, mas vou pagar baratinho. Quem não está jogando, o nível de enfrentamento dele não é alto. E aí, sabendo da dificuldade do clube, é mesmo que eles jogam mais lá embaixo. Bom, recentemente, Fernando Diniz deu uma entrevista e disse o seguinte, falou, olha, se fosse o Vasco, não venderia, né? Mais ou menos isso que ele falou. O Ryan nesse momento. Porque é um jogador que pode maturar ainda mais e render mais frutos ao Vasco. Torcedor, vender é necessário para todo e qualquer clube. Não importa se é do Brasil, da Europa, da Ásia. Existem mercados que são mais compradores e outros são mais vendedores. O nosso mercado, ele é mais vendedor. Mas de uns anos para cá tem sido bom comprador. O mercado brasileiro tem trazido nomes importantes. Por exemplo, pode não ter sido compra, mas foram nomes importantes. Felipe Coutinho e Payet no Vasco. Foram aquisições do mercado brasileiro. Fora outros. Se você olhar o Botafogo, olhar o Fluminense, olhar o Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Enfim, a gente vai listar aqui tantos clubes compradores. Mas
continuamos com a essência de vendedores. Porém, o Vasco sempre foi um grande celeiro, mas um mau vendedor nos últimos anos. E claro que isso muito se deve ao fator financeiro. Se a gente pegar um retrospecto recente, um corte de, nós estamos em 2025, 10 anos, 2015 mais ou menos, o Vasco teve jogador que saiu por dívida, teve jogador que saiu por dívida com o empresário, teve jogador que foi vendido por 10 milhões de reais. E se você pegar esses mesmos jogadores, eles valeriam muito mais se o Vasco estivesse bem gerido, com as contas mais equilibradas e no momento em que não precisasse vender o almoço para pagar a janta, vender a janta para pagar o almoço seguinte e assim ficar correndo atrás do próprio rabo. Essa ciranda financeira tem mudado um pouco no Vasco. Ela era para estar mais acelerada. Era para estar num momento muito mais à frente. Mas por péssima gestão da 777, quem estava no Vasco também, e agora com a mudança, esse processo retrocedeu, voltou um pouquinho. Porém, há um caminho a seguir para frente e passa pela venda do Rayan. O Rayan não é de hoje, é um jogador que é selecionável, na base em todas as categorias, foi convocado, foi campeão, foi importante, fez gol, oscilou, jogou bem, jogou mal, mas sempre foi observado pelos gigantes europeus. Para que você tenha uma ideia, torcedor, nenhum clube da Europa olha agora a joia. Existem formas de trabalhar. Vou pegar 2 exemplos para que você possa entender. O Admar Lopes, que está chegando ao Vasco da Gama, as informações que eu tenho a respeito da forma como esse profissional gosta de trabalhar, ele gosta de garimpar mais jogadores do estilo Rayan, 17, 18 anos, para maturar dentro do clube onde ele está. Isso ele fez na Europa, no Boa Vista, e também na equipe do Bordeaux. O Mário Branco, que foi um outro executivo português também contactado pelo Vasco, já prefere pegar aquele jogador de 20, 21 anos que está mais pronto. Pegou, vai rodar aqui, não tem muita dúvida. Então, assim, são perfis. Porém, quando você tem diretores e clubes que gostam de olhar mais esse cenário, ele não olha o jogador com 17, 18, ele já vem acompanhando 15, 16, 17, a performance para ali, com 18 anos, buscar esse atleta. Então o Rayan já é um caso assim, em que os clubes europeus estão de olho nele, não só da Premier League, como também do futebol espanhol, do futebol italiano, os grandes centros da Europa. Porque ele tem muita força, ele tem técnica, ele é canhoto, o jogador canhoto, ele é um diferenciado quando ele tem qualidade, porque só olhar os gênios que usavam a canhota, para ver como os caras eram gênios, né? Então, assim, o Rayan, com o Diniz, ele mudou totalmente. Lembra que eu falei de 180 graus, saiu de um ponto, foi para o outro? Não é mudança 360 não, senão você dá a volta e encontra o mesmo ponto. É 180, sai de um ponto, vai para o outro. Ele já tem, inclusive, 3 gols. Ele é o segundo artilheiro na era Diniz, nesse 1 mês de trabalho. E tem sido muito importante, com muita presença, com muita confiança. Claro que se dá pela relação com o treinador, por acreditar no talento do atleta, que no início do ano é uma imagem que a gente lembra, quando os torcedores do Vasco foram cobrar os jogadores, eles enquadravam o Rayan estava no carona de um carro, e enquadravam ele. Você, porra, frouxo, não corre, não sei o quê, tá sem sangue, não sei o quê. E ele ouvia e tal. E realmente, o torcedor do Vasco, naquele momento, tinha razão. Eu sou contra esse tipo de atitude, mas tinha razão na cobrança. Ele não estava correndo, ele não estava correndo, correndo tá, mas não estava correndo com a intensidade que está, não estava com a disposição, não estava lutando, não estava se entregando. O Rayan versão Fernando Diniz é o Rayan que nós sempre almejamos. E o Diniz tem razão. Se esse moleque fica mais uma temporada, e aliás, um parênteses, ele, junto com o pai dele, o Valquimar, e os seus representantes, eles foram sujeitos homem com o Vasco. Valquimar foi zagueiro do Vasco. Não ia sair por 2 conversas. Ele fez o que jogadores mais rodados não fazem.
Não botou a faca no peito do Vasco, o contrato ia até o final do ano, ele podia assinar um pré-contrato agora, 1º de julho. O que ele fez? Renovou até dezembro de 2026. Claro que ampliou a multa dele. E o Vasco entende, junto com o Fernando Diniz, que se conseguir segurar esse atleta, mais um ano potencializa, vende ele mais caro. Numa boa, pelo que conheço de mercado, o Vasco jogando Copa do Brasil e avançando, Campeonato Brasileiro ficando na parte melhor da tabela, avançando na Sul-Americana, ou seja, conquistando o território, isso vai potencializando os números do Vasco, não jogar Série B, esquece. Isso potencializa os seus ativos, e o Rayan é um deles. Eu arrisco dizer que se o Rayan ficar no Vasco mais um ano, na janela do ano que vem, para a Copa do Mundo, e ele mantiver ou elevar a sua performance, seu potencial nas mãos do Diniz, ou se for um outro treinador ano que vem, não importa, mas se o Rayan continuar subindo, é jogador para ser vendido por pelo menos 200 milhões de reais. A gente está falando em torno de 35 milhões de euros. É potencial para isso? Sim. Mas ele precisa seguir tecnicamente entregando como está nesse ano. Nas mãos do Diniz, nesse início está excelente. Ou você não concorda? Um grande abraço. É isso aí então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um giro de notícias do Vascão da Gama, com Fábio Azevedo trazendo aí as últimas informações do Vasco sobre Gabriel Peck, né, que está voando lá nos Estados Unidos e já rendendo aí uma boa grana ao Vasco da Gama, né, que teve no seu contrato cada gol marcado pelo atleta pelo Los Angeles Galaxy, o Vasco receberia uma quantia em dinheiro. O atleta já tem uma boa quantidade de gol, rendendo aí praticamente 250 mil dólares para o Vasco da Gama. E Rayan, né, que desperta interesse de clubes europeus há um bom tempo, e agora com a boa fase que o atleta vem vivendo com o técnico Fernando Diniz, mais clubes europeus buscam aí informações sobre o atleta. E o Vasco com o Fernando Diniz pedindo para poder manter o atleta pelo menos por mais um ano. Não vender o atleta agora, que o atleta pode se valorizar muito e ser vendido por um bom dinheiro na próxima janela. Deixe a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aí do Vascão da Gama. Valeu!